O tráfico atlântico de africanos escravizados para as Américas é considerado pela ONU como um crime contra a humanidade. O Estado brasileiro, nascido em 1822, teve responsabilidade direta nesse processo, dos horrores da travessia à violência da escravização em terras brasileiras. Apesar disso, a presença africana no Brasil deixou um legado cultural inestimável, hoje oficialmente reconhecido em diversos patrimônios do país, entre os quais o Jongo do Sudeste. Com o objetivo de reconhecer essas histórias e estimular o turismo de memória no Rio de Janeiro, o projeto Passados Presentes, Memória da Escravidão no Brasil, em parceria com as comunidades, está construindo exposições permanentes no Quilombo do Bracuí, no Quilombo de São José da Serra e na cidade de Pinheiral. A sinalização turística e os memoriais a céu aberto buscam honrar as vítimas da tragédia, da escravização e celebrar o patrimônio cultural negro erguido em terras brasileiras pelos que sobreviveram. Essas são as ruínas da fazenda São José do Pinheiro. Foi uma próspera fazenda de café na época do Brasil Império. Foi uma das maiores fazendas do Brasil, era considerada até um palácio. E aqui foi um celeiro de escravos. Viveram aqui milhares de negros escravizados. E nós herdamos desses negros a tradição da dança do jongo, a qual nós mantemos até hoje. A Unesco mapeou 100 pontos da presença do negro na Rota do Atlântico, entendendo que a cidade de Pinheiral, o Quilombo do Bracuí, em Angra dos Reis, e o Quilombo São José da Serra, em Valença, fazem parte desse mapeamento. Então, foi idealizado esse projeto, Passados Presentes, que resultou em um mapeamento de 10 a 12 pontos, Um deles são 10, que foram mapeados dentro dos quilombos, e o nosso, como é urbano, foi na cidade. Então a gente mapeou onde houve a presença do negro, principalmente do negro jongueiro, na cidade de Pinheiral. Então aqui começa a trilha, quando o pessoal vem, eles adoram passar aqui, né? Aí eu vou falando das árvores, os palmitos, as frutas. Essa é a igreja de São José do Bracuí. Foi uma igreja construída pelo José de Souza Breves para enterrar os escravos dele, né? Aqui não existia cemitério, então ele via que era muito sofrimento para a família dos escravos, e aí ele resolveu construir essa igreja. Estamos aqui na Praça Getúlio Vargas, Reduto do Jongo de Pinheiral, onde também os jongueiros antigos praticavam a dança do jongo nas suas festas juninas, festa de Santo Antônio, de São João. Hoje em dia nós fazemos um trabalho aqui que marca toda a trajetória do jongo de Pinheiral, que é a festa de Santana, em homenagem a Santana, que nós consideramos a padroeira do jongo de Pinheiral. Aqui é a nossa sala de memória, onde a gente apresenta um pouco da nossa história, para a criança entender o porquê que a gente preserva a dança do jongo. Então a gente conta a luta do negro desde que ele sai da África até aos dias atuais, passando pela abolição, passando por Palmares, para que a criança ou o adolescente veja a importância que foi e é o jongo para a comunidade negra. Eu quero dizer que para a universidade, para a UF, e para o Departamento de História da UF, é um pouco, a gente está aqui, é a razão da gente existir também, essa troca de conhecimentos e tentar realmente mudar o currículo de história que está nas escolas, que a gente vê na televisão e que vê em diversos lugares. Acho que com a parceria de vocês é possível interferir e contar uma outra história da escravidão, uma outra história da abolição, uma outra história do tráfico. E
porque vocês são guardiões dessa memória. Passamos a saber do tráfico ilegal com a intensidade através da memória do seu Manuel Moraes. Então, eu acho que história e memória, movimentos sociais, quilombolas e professores de história podem caminhar juntos. Eu acho que essa mistura deu tão certo que hoje a gente está inaugurando aqui essa uma potência, né? Essa exposição, né? Que é mais uma coisa que vem para brilhantar e estruturar mesmo de vez o caminho da gente e a vida das pessoas do Quilombo. E eu só tenho a parabenizar essa mistura e essa conscientização que, né, Deus, pouquíssimo negro sabia contar sua própria história. Deus era um privilegiado, Fatinha, né? Esses dois estão aí que eu estou vendo, mas hoje não, hoje nós temos mais e mais e mais, e temos todos os negros contando a sua própria história. E isso aí eu acho que é muito importante, porque antes a gente ouvia falar, hoje a gente está falando. É só isso que eu gostaria de falar e muito obrigado. Tá bom? Boa tarde, eu sou Hebe Matos, eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Departamento de História, e sou coordenadora da linha de pesquisa Memória, África e Escravidão do Laboratório de História Oral e Imagem da UF e da UFJF, né? E foi o Laboia, uma das instituições que organizou o inventário de memória dos lugares de memória da escravidão africana, né, e da experiência dos africanos escravizados no Brasil, que foi uma iniciativa que se concretizou em 2015, onde, com a ajuda, com apoio da Unesco, né, e do Milton Guran, nós selecionamos e mobilizando uma rede de historiadores no Brasil todo, né, uma lista de 100 lugares de memória. Nessa iniciativa resultou também, do ponto de vista no Laboi, no projeto Passados Presentes, um projeto onde nós mobilizamos 3 das comunidades quilombolas e jongueiras que tinham uma ligação direta com a última geração de africanos escravizados que chegam, né, sobretudo na região do Vale do Paraíba, a partir do Valongo, do Porto do Valongo, e depois de portos clandestinos no litoral do Rio e de São Paulo, né? Na primeira metade do século XIX, nós desenvolvemos com essas 3 comunidades um banco de dados, onde esses lugares de memória foram para o ar, ficaram disponíveis na internet. Entre esses lugares de memória haviam lugares imateriais, né, como os quilombos, grupos de jongo, grupos de capoeira. Então, a nossa ideia foi mapear, sobretudo, os grupos de jongo que nós trabalhávamos pessoalmente e os quilombos das áreas do antigo, da antiga área cafeeira, né, do Sudeste, que, de certa maneira, recebeu essa última geração de africanos, com a qual esse grupo de pesquisa vinha trabalhando há muito tempo, a gente colocar também isso no mapa e no banco de dados, e desenvolvemos 3 exposições, né, as exposições passados presentes. Foram exposições, né, que, de certa maneira, contam uma história de uma das experiências dos africanos, né, que vieram, né, forçadamente como escravizados para o Brasil, sobretudo o que eu chamo da última geração, que chega pelo Cais do Valongo, que é um dos nossos lugares de memória, um lugar de memória, né, que hoje é patrimônio da humanidade no centro do Rio de Janeiro. Quando o Cais do Valongo é fechado com a proibição formal do tráfico de africanos, um tráfico de escravizados para o Brasil em 1831, uma lei que é descumprida, né, fazendo o Brasil se tornar um país contrabandista, mas não foi uma lei para inglês ver, o Valongo fechou, né, eles passam a chegar pelo litoral e nesse litoral hoje é uma série de comunidades, mas em especial a gente na nossa exposição trabalhou com o Quilombo do Bracuí,
em Angra dos Reis, uma comunidade Serra Acima, na região do Café, descendente de uma antiga comunidade senzala, o Quilombo São José da Serra, e tentamos trabalhar também as memórias das migrações rural-urbano que marcam a experiência dos descendentes dessa última geração de africanos no século XX, migrações muito importantes que vão marcar, né, culturalmente quase todas as cidades da região até o Rio de Janeiro, que está na origem do samba, entre outras, e por isso a gente termina, né, com a Pequena África. Vocês podem ver, o nosso site continua no ar, agora vai ficar baseado na Unirio, né, um projeto coordenado por mim, pela minha colega Marta Abreu e pela Keila Grimberg, professora da Unirio, que hoje é também diretora do Centro de América Latina da Universidade de Pittsburgh. E eu acho que uma das perguntas foi quais os desdobramentos, né? E nossa ideia é que nós fizemos esses 100 primeiros lugares, e quais seriam os desdobramentos. De um lado, o convite que nós fizemos, muitas outras iniciativas semelhantes surgiram, né? Você hoje tem sites como Salvador Escravista, Santa Afro Catarina, temos o projeto da Jocely no Paraná, então uma série de projetos mapeando lugares de memória negra, né? Negra indígena, mas sobretudo memória negra africana, em vários lugares do Brasil. Eu destacaria esses 3, Salvador, Paraná e Santa Catarina, que eu conheço bem. Além disso, nós estamos tentando reunir agora no nosso banco de dados, né, junto com a Universidade de Pittsburgh, trazer essas novas informações. Eu mesmo desenvolvi um projeto parecido, está em desenvolvimento, vai ao ar em breve, na cidade de Juiz de Fora. Estamos estimulando, né, tentando nos associar com os inventários, né, com as pessoas responsáveis pelos inventários da Congada, do Maracatu em Recife, de forma que a ideia é que esses lugares, não só os lugares físicos, né, como o Valongo, mas também os lugares imateriais, onde os detentores dos patrimônios dessa experiência da diáspora africana estão hoje vivos, né, estejam referenciados, né, num grande banco de dados. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. E uma das perguntas que me fizeram aqui, eu vou terminar com essa reflexão sobre o que aconteceu de 2015 para cá, né? De um lado, então, eu já tentei responder, aconteceu muita coisa, né? Não deixou de frutificar a iniciativa. Por outro lado, foram tempos muito difíceis, né? As exposições pararam, as políticas públicas foram quase que interrompidas, vivemos uma pandemia que, né, implicou uma restrição para todas as iniciativas, de forma que eu acho que nós estamos no momento, eu estou falando aqui vindo da Universidade de Pittsburgh, onde eu estava discutindo exatamente o futuro do projeto, a integração de todas essas iniciativas. Eu acho que nós estamos num momento de retomada, né? Inclusive com a intenção de recolocar, né, de reerguer as 3 exposições físicas que eu convido vocês a olharem um pouquinho no filme. Elas ainda estão lá no Bracuí, no São José, mas atualizar, né, fazer um trabalho, né, de recuperação do que o tempo, né, provoca em qualquer exposição a céu aberto, né, há mais de 7 anos, e de forma que o lado mais vivo dessa iniciativa, né, que é pensar essa memória que está viva, né, que está no corpo, na arte, nos modos de fazer, agir e pensar de muitos descendentes dessas, né, últimas gerações de africanos, sobretudo no meu caso, né, no caso do nosso trabalho, a última geração de africanos que chega maciçamente no Rio de Janeiro há cerca de 150 anos atrás, que a gente consiga não só mapear isso,
como tornar visível, né, a potência e a maravilha desse legado cultural. Bom, foi um grande prazer poder deixar aqui uma mensagem para vocês. Eu queria saudar a iniciativa do Instituto Tebas, de todos os parceiros, o Instituto CP Brasil, o SESC, o Centro Universitário Maria Antônia, de pensar lugares de memória negro-indígena. Né? Eu falei muito do nosso projeto, que passeou, né, na ideia da experiência dos africanos, sobretudo da última geração de africanos, né, que viveu a experiência da escravização no Brasil, mas eu queria dizer que eu acho que nesse momento a pauta, eu acho que uma das pautas mais urgentes e que se colocam em termos de pesquisa é pensar essa interseção das experiências negro-indígenas no Brasil, né, desde os tempos coloniais, mas, sobretudo, né, num passado mais recente, no século XIX ainda, né? Não só até hoje, mas eu acho que nós temos 1000 paralelismos, mas no período que nós estudamos, né, nesse momento, por exemplo, o meu trabalho com os lugares de memória em Minas, da diáspora africana em Minas Gerais, cada vez mais a gente tem pensado sobre uma ancestralidade negro-indígena. Se você trabalha a partir da memória, né, as interseções entre essas duas experiências de opressão, e uma opressão étnica e racial, ela tem se colocado muito presente. Então, eu acho esse um tema, do ponto de vista da história e da historiografia, um tema central, de pensar o lugar, não só a ideia dos lugares de memória, mas também a ideia de se perguntar, fazermos perguntas para a nossa pesquisa histórica que relacionem, né, que pensem de forma relacionada à experiência negro-indígena no país. Então, parabenizo o evento, né, e é um prazer enorme poder colaborar de alguma forma com ele. Obrigada.